Bom, durante o contra-interrogatório, o advogado de defesa destacou várias falhas e inconsistências aqui nessas análises. Acontece que a Maureen errou a data em que ela foi até a delegacia para examinar o carro da Karen Reed. Tudo bem que ela errou apenas um dia. Ela teria ido no dia 1º e falou que teria ido no dia 2, algo assim. Mas além disso, o fio de cabelo encontrado no carro estava solto, não estava colado, embutido na lanterna, o que levanta suspeitas de uma possível contaminação ali da cena. Também o carro foi rebocado durante uma nevasca, fazendo um trajeto de quase 100 km até ser examinado, o que, segundo a defesa, compromete diretamente a integridade das evidências. E também fotos desse cabelo encontrado ali no carro mostrava em posições diferentes. Primeiro estava como um C invertido e depois como um C normal. Então, poderia ter se movido esse fio de cabelo, ou seja, poderia não estar lá por causa do acidente, sim ter ficado no local depois. As roupas do John também foram armazenadas todas juntas, o que pode ter comprometido a integridade das evidências. O tenente Kevin O'Hara, que liderou a busca no local onde o John foi encontrado, também prestou seu depoimento no tribunal. Ele confirmou que a cena do crime ficou sem vigilância por várias horas enquanto nevava intensamente e a busca só começou por volta das 5 horas da tarde do dia 29. E a equipe usou pás, vassouras e lanternas para remover a neve. Ele relatou que foram encontrados 6 ou 7 fragmentos de lanterna traseira e também o tênis do John em frente à casa, mas ele admitiu que nenhuma medida de distância entre as evidências foi feita. A defesa questionou a validade dessa coleta de evidências, especialmente considerando que o carro foi rebocado em meio à neve antes da perícia completa. Além disso, não houve busca dentro da casa dos Albert, o que foi uma falha muito grande aqui da investigação, já que existia a teoria de que ele pudesse ter sido agredido dentro da casa. A defesa destacou que o local não foi devidamente preservado, que a busca aconteceu horas após o corpo ser removido e que as evidências podem ter sido perdidas ou alteradas pela neve, que estava muito forte a tempestade de neve naquele dia. Testemunhas também relataram episódios de discussões e também de tensões entre o casal, entre o John e a Karen, incluindo uma briga que eles tiveram durante aquela viagem a Aruba em dezembro de 2021. E esses fatos foram apresentados como sinais de um relacionamento conturbado, para tentar provar que eles estavam sempre brigando. Também foram incluídas no processo mensagens de texto e de áudio de voz enviadas pela Karen na noite dos fatos. E tudo isso foi usado para reforçar aqui o argumento da promotoria que eles estavam tendo um problema naquela noite. Ainda segundo a acusação, o comportamento dela na manhã em que o corpo do John foi encontrado não condizia com a de alguém que desconhecia o que havia ocorrido. Já a defesa alegou que a Karen estava sendo usada como um bode expiatório em um suposto esquema de encobrimento, com o objetivo de proteger os verdadeiros responsáveis por este crime. Acontece que a relação próxima entre o policial estadual Michael Proctor e a família do Albert foi apontada como um conflito de interesse, o que comprometeu a integridade da investigação. Acontece que eles eram muito próximos, ou seja, se a família do Albert estivesse diretamente envolvida neste crime, o principal investigador do caso poderia ter adulterado evidências a favor dos seus amigos. O Michael, esse policial, chegou a admitir que ele omitiu inicialmente o seu vínculo pessoal com algumas testemunhas do caso. E a defesa também expôs práticas questionáveis na coleta de evidências, como o uso de copos descartáveis para coletar o sangue que tinha na neve, e também sacolas de mercado. Além disso, apresentou mensagens de texto trocadas pelo Michael com colegas, amigos e familiares, em que ele falava de forma imprópria sobre a Karen Reed, inclusive fazendo comentários sobre a aparência dela e dizendo esperar que ela tirasse a própria vida. Os advogados mostraram imagens do carro da Karen Reed com a lanterna traseira ainda intacta após a meia-noite do dia 29 de janeiro, contradizendo a versão de que o dano foi causado ao bater no John. Eles também acusaram os investigadores de manipulação e de ter plantado provas para tentar incriminar a Karen. E a defesa sustentou que os ferimentos encontrados no corpo do John não eram compatíveis com atropelamento. Tese apoiada inclusive por especialistas, incluindo 2 peritos do FBI e o próprio médico legista do estado. Bom, a promotoria encerrou a apresentação do seu caso no dia 21 de junho de 2024, após 8 semanas de depoimentos, com um total de 68 testemunhas. A defesa também concluiu a apresentação
em 24 de junho. Os argumentos finais foram apresentados no dia 25, com início imediato da deliberação do júri. E no dia 1º de julho, após 25 horas de deliberações, o júri se declarou incapaz de chegar a um veredito unânime, apontando diferenças fundamentais entre os jurados, e com isso, a juíza simplesmente declarou a anulação do julgamento, ou seja, eles não conseguiram entrar em um consenso quanto a esse crime, que realmente é muito nebuloso, muito confuso, e uma linha tênue aqui do que de fato aconteceu. Bom, após o desfecho, os advogados da Karen solicitaram o arquivamento de 2 das acusações. A acusação de homicídio em 2º grau e omissão de socorro, se baseando em relatos dos próprios jurados, que teriam afirmado que a maioria concordou com a inocência dela nessas 2 acusações. Mas, em agosto, a juíza negou essa solicitação. A defesa recorreu à Suprema Corte Judicial de Massachusetts e também ao Tribunal Federal para tentar derrubar essas 2 acusações, mas ambos os pedidos foram rejeitados. Bom, depois do primeiro julgamento, o agente Michael Proctor foi afastado de suas funções e foi transferido oficialmente da unidade de detetives da promotoria do condado de Norfolk. E ele foi suspenso sem salário no dia 8 de julho. Em março de 2025, ele foi oficialmente demitido pela Polícia Estadual. Isso após a conclusão de uma investigação interna que apontou que ele havia enviado mensagens impróprias sobre a Karen Read, que era suspeita do crime na época, além de compartilhar informações sensíveis sobre a investigação com pessoas de fora das forças de segurança. Ele também foi considerado culpado de desempenho insatisfatório e também de violação da política de consumo de bebidas alcoólicas. Bom, o segundo julgamento da Karen Read começou em 1º de abril de 2025 e logo no primeiro dia, a Karen entrou com pedido de emergência na Suprema Corte dos Estados Unidos, solicitando a suspensão do processo e a retirada daquelas 2 acusações, mas tudo isso foi negado. Ela continuou enfrentando 3 acusações principais: a de homicídio em 2º grau, homicídio culposo ao dirigir sob influência de álcool e fuga do local da colisão, com resultado de morte. A acusação apresentou evidências envolvendo o nível de álcool no sangue dela na noite dos fatos. Ela realmente havia consumido álcool e estava dirigindo naquela noite. Também foi apresentado registros de atividades digitais, análises forenses dos danos em seu veículo e especialistas deram depoimentos relacionando os ferimentos do John ao dano no carro da Karen. E a promotoria encerrou seu caso em 29 de maio de 2025. Bom, a defesa iniciou a apresentação das provas levantando dúvidas sobre a real causa dos ferimentos do John, sugerindo aqui a possibilidade de parte dos ferimentos terem sido feitos por mordidas de cachorro. Houve tensão durante os depoimentos devido aos questionamentos feitos ali sobre as provas de DNA, levando a defesa a pedir anulação do julgamento, mas novamente o pedido foi negado. Bom, e concluindo aqui, em 18 de junho, a Karen Read foi considerada inocente das 3 principais acusações. Porém, ela foi considerada culpada pelo crime de dirigir sob influência de álcool. Como punição, ela recebeu 1 ano de liberdade condicional, precisando participar do programa do Estado para reabilitação. Ela também terá que fazer tratamento ambulatorial e vai perder a carteira de motorista, que são medidas aqui padrão para esse tipo de crime. E em meio a tudo isso, um jornalista local chamado Aidan passou a acompanhar esse caso de perto em seu site, e ele publicou uma série de reportagens com o título Encobrimento em Kenton. Até então, esse caso havia recebido pouca atenção da mídia, mas ele foi pessoalmente até a cidade e gravou diversos vídeos confrontando testemunhas e publicou todo esse conteúdo no YouTube. Em dezembro de 2023, ele foi simplesmente indiciado por 8 acusações de intimidação de testemunhas e também por 3 acusações de conspiração para intimidar testemunhas e 5 por protestar em frente à casa dessas testemunhas. Em fevereiro de 2024, novas acusações surgiram de assédio à testemunha e gravação ilegal de conversas. E o Aidan se declarou inocente de todas as acusações e disse que ele estava apenas fazendo o seu trabalho de jornalista. Chegou a ser feito
protestos nas cidades e pessoas que protestaram a favor da Karen Read falaram que sofreram represálias. E perto do fim do primeiro julgamento, esse jornalista Aidan estava no restaurante McCurt, o mesmo onde o John e a Karen haviam estado na noite anterior ao crime. E ele estava jantando com a sua namorada e ele se envolveu em uma discussão do lado de fora com algumas pessoas. E entre essas pessoas estava alguém próximo à família do Brian Albert e também do policial Michael Proctor. 2 pessoas foram posteriormente acusadas de agressão contra o jornalista. Pouco tempo após o julgamento, um episódio ainda pior aconteceu. O Aidan encontrou uma tartaruga morta pendurada na frente da casa dos seus pais em outra cidade. A polícia local abriu uma investigação para apurar o que havia acontecido e quem havia feito aquilo, considerando o caso como assédio e também crueldade contra os animais. Em novembro de 2023, a cidade de Kenton realizou também uma assembleia extraordinária, onde os moradores aprovaram a realização de uma auditoria independente do Departamento de Polícia de Kenton, devido às investigações aqui do caso do John O'Keefe, porque parece que muita adulteração de provas podem ter acontecido aqui, e essa auditoria foi concluída em 2025, antes do segundo julgamento, e revelou diversas falhas graves. Olha, os primeiros policiais que chegaram à cena do crime não tiraram fotos do John no local onde ele foi encontrado. As entrevistas também não foram gravadas. Além disso, tanto a Polícia Estadual de Massachusetts quanto a polícia local não mantiveram vigilância na casa onde tudo aconteceu, enquanto a cena era reexaminada pelas equipes de perícia. Então, muitas lacunas aqui na investigação foram encontradas. E outro ponto muito preocupante: a polícia de Kenton não entregou aos investigadores as imagens do sistema interno que mostravam o carro da Karen Read ali na garagem da delegacia. E existe a suspeita de que eles podem ter adulterado o carro dela. E ele ficou apreendido no pátio da delegacia entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2022. E eles não quiseram entregar essas imagens de segurança. Agora uma pergunta que ficou sem resposta. Afinal, por que ninguém viu o corpo do John naquela madrugada? O corpo dele foi encontrado apenas por volta das 6 horas da manhã, coberto de neve. Mas ele esteve o tempo inteiro em frente à casa onde a festa estava acontecendo. Pessoas foram embora e não viram o corpo dele. Então, se o corpo estava mesmo ali a noite inteira, por que ninguém viu nada? E essa é uma das maiores inconsistências aqui de todo o julgamento. E essa é uma das maiores inconsistências de todo o julgamento. E ela levanta uma dúvida. Será que o John morreu ali mesmo? Ou será que o corpo foi colocado naquele local mais tarde, quando já estava sem vida? Bom, esse é o caso de hoje, o caso Karen Read, sobre a morte do seu namorado. Esse caso tomou conta dos Estados Unidos e é realmente um crime muito estranho, muito misterioso, devido a falhas na investigação, principalmente. Porque se a investigação tivesse ocorrido como deveria ter ocorrido, muito provavelmente nós teríamos todas as perguntas esclarecidas, mas agora não tem como saber o que de fato aconteceu com o John O'Keefe naquela noite. Deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Você acha que o culpado é o Brian, ou então alguém que estava ali naquela festa, ou foi mesmo a Karen Read que atropelou o próprio namorado em um ataque de fúria? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.